Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta segunda-feira de Laços de Família, o Fred dará um beijo apaixonado na Capitu, mas a moça vai interromper para contar que se sente totalmente perdida por causa de todas as coisas que têm acontecido ultimamente. Porém, o Fred apenas decidirá pedir a permissão da Capitu para cuidar dela. A Capitu vai desabafar com o Fred, contando que tem muito receio de tudo, já que perdeu praticamente todas as pessoas que amava e eram importantes para ela, além de sentir que isso esteja prestes a acontecer com o Bruninho. A Capitu também dirá que tem absoluta certeza de que perderá o Fred, momento em que ele tranquilizará a Capitu, prometendo que ela jamais vai lhe perder, porque a ama. E no vídeo de hoje também veremos o Danilo surpreendendo a Camila, a Capitu fazendo uma escolha difícil, o Fred tomando uma decisão drástica e o Orlando tendo uma atitude repugnante. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Laços de Família, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostaria de ver a Capitu e o Fred juntos novamente? Acha que esses dois combinam ou o Fred deveria continuar com a Clara? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de ver a Helena colocando a Clara no lugar dela, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Capitu vai comentar que tudo aquilo é extremamente complexo e que gostaria de ter a chance de mudar absolutamente todas as escolhas que fez até ali, porque apenas dessa maneira eles conseguiriam continuar juntos, sendo felizes para sempre. Para tentar tranquilizar a Capitu e demonstrar todo o amor que sente por ela, o Fred vai garantir que não importa o que aconteça, nem qualquer marca que eventualmente tenha ficado no passado, porque no fim das contas, a única coisa que realmente importa é que ele ama a Capitu e está disposto a passar o resto da vida ao lado dela. Em seguida, o Fred dará outro beijo apaixonado na Capitu. Nesse exato momento, a Zilda vai surgir na sala para alertar o Fred de que o carro da Clara quebrou na portaria e que ela está chamando o marido para ir ajudá-la. E ao perceber que o Fred não está dando a menor importância, a Zilda vai alertá-lo de que se o Fred não for até a portaria, a Clara acabará subindo, fato que será bem pior. Com receio de estar atrapalhando a vida do Fred e da Camila, a Capitu decidirá sair da casa da Helena imediatamente. Porém, o Fred perceberá antecipadamente a reação da Capitu, decidindo segurá-la, além de chegar a implorar para que a Capitu não desista deles. A Capitu vai explicar que precisa ir embora, porque aquele definitivamente não é o momento mais oportuno para isso, inclusive porque não deseja criar maiores confusões com a Clara. A Capitu também vai garantir que não quer tomar qualquer atitude que venha prejudicar a Nina, pedindo para que os dois conversem em outra hora. A Capitu vai puxar o braço de arranco para se soltar do Fred e nesse exato momento, uma das várias pulseiras que ela estará usando vai se soltar, caindo em cima do tapete, e nem a Zilda nem o Fred perceberão o ocorrido. O Fred fará de tudo para ir atrás da Capitu, chegando a segurá-la outra vez no corredor, até que a Clarice, vizinha de andar, comentará com a Capitu que a mãe dela já retornou para casa. A Capitu novamente vai se desvencilhar do Fred, mas dessa vez garantindo para ele que os dois poderão conversar naquele mesmo dia para aclarar todo e qualquer assunto que esteja pendente. O Fred vai prometer que dará um jeito de explicar tudo o que está acontecendo para Clara e finalizar o ciclo com a esposa, porque já não deseja mais continuar casado. A Capitu vai ignorar o Fred, se restringindo apenas a entrar no apartamento dos pais o mais rápido quanto possível. Para a sorte e alívio do Fred, será somente no momento em que a Capitu sumir do corredor é que a Clara vai aparecer.
A Clara vai começar a brigar com o Fred assim que bater o olho nele, reclamando de que ela estava sofrendo na entrada do prédio com o carro sem funcionar, enquanto o Fred parece dormir no corredor, como um verdadeiro lerdo. De início, o Fred não dará a mínima para qualquer coisa que a Clara diga, mas em seguida ele vai ignorar a esposa e entrará em casa em choque com tudo o que está acontecendo. A Clara ficará incomodada e fará questão de ir atrás do Fred para confrontá-lo. A Capitu vai conversar com o pai, tentando justificar que conversou com a Emma de todas as maneiras, para que a mãe concordasse em não sair do apartamento tão debilitada quanto estava, deixando claro que mesmo falando diversas vezes, a Emma não quis ouvir. Porém, a Capitu ficará em choque quando o Pascoal jogar na cara dela que o pior de tudo não foi a Emma ter ignorado a filha, mas sim a crise nervosa da esposa ter relação com a baixaria que presenciou dentro da casa do homem repugnante com quem a Capitu mora. A moça vai fazer de tudo para tentar se explicar, chegando a dizer que a Emma entendeu tudo errado, mas antes que ela consiga terminar, o Pascoal jogará na cara da filha que enquanto ela vivia sob o mesmo teto que ele, ninguém passou pelo vexame de dar de cara com uma garota de programa praticamente nua, presumindo que a Simone estivesse realizando atendimentos no local. O Pascoal vai argumentar que o Orlando trata a Capitu e a Simone como mulheres sem valor, motivo pelo qual ele deve se relacionar com as duas ao mesmo tempo, ficando cada vez mais indignado ao dizer que essas palavras são em alto e bom som a verdade. E o Pascoal também dirá para Capitu que ela é uma verdadeira ingênua de pensar que conseguirá obter algum benefício do Orlando, porque o imóvel em que ela está hospedada vai permanecer sendo dele, garantindo que o Crápula jamais abrirá mão de seu patrimônio, se é isso que a filha está esperando em troca dessa relação doentia. Depois de praticamente ser colocada abaixo de zero, a Capitu tentará se explicar, afirmando que o pai está fazendo um mau juízo da realidade, assim como a mãe, porque a presença da Simone no apartamento não significa que ela tenha voltado para a antiga vida. A Capitu vai chegar a prometer que a Simone só está hospedada no apartamento do Orlando porque não tinha outro lugar para ir, já que foi praticamente escorraçada do apartamento que dividia com uma amiga. A Capitu contará que a colega de quarto da Simone contraiu uma doença grave diante da vida que levou e está internada em estado crítico. Justamente por esse motivo, quando os demais moradores descobriram que a mulher tinha, começaram a se revoltar e exigiram que a Simone não colocasse mais os pés no imóvel, chegando a ameaçar a garota de programa. Por fim, a Capitu dirá que não seria capaz de deixar a Simone abandonada sem um teto onde se abrigar, porque não faria isso nem mesmo com um animal. Porém, isso não será suficiente para fazer o Pascoal mudar de ideia, porque ele vai permanecer repreendendo a Capitu, sob o argumento de que nem ao ver as pessoas chegando ao fundo do poço na lama, a Capitu escolhe mudar de vida e se afastar de tudo que lhe causou problemas. O Fred terá um sério embate com a esposa, exigindo que a Clara pare de encher a paciência dele com problemas que não lhe dizem respeito, porque ela tem que se virar sozinha, assim como ele está acostumado a fazer. A Clara ficará indignada e chamará o marido de inútil, argumentando que ele não serve nem para ajudá-la com o problema mecânico do automóvel, sendo capaz de permitir que ela fique na mão de desconhecidos para obter ajuda. É aí que o Fred aproveitará a oportunidade para jogar tudo no ventilador. O Fred vai garantir que a Clara não precisa contar com ele para porcaria nenhuma, porque não se considera mais marido dela, apesar de garantir que não vai se isentar das responsabilidades que possui enquanto pai da Nina, porque sabe que essa será a primeira coisa que a Clara vai jogar na cara dele. O Fred também dirá que a Clara está morando na casa da Helena por falta de vergonha na cara, já que desde o início havia dito que o casamento estava acabado, mas ela insistiu na tentativa de reverter a situação. Assim,
O Fred voltará a dizer que nem se a Clara nascer de novo, ele vai concordar em continuar casado com ela, porque acabou tudo e que não precisa de casamento para dar toda a assistência que a Nina precisa, tanto financeira quanto afetiva. Mesmo com todas as humilhações e desprezo aos quais estará sendo submetida, a Clara continuará tentando mudar a cabeça do marido. A Clara será capaz de admitir que se mudou para a casa da sogra como uma tentativa desesperada de salvar o próprio casamento, garantindo que o amor não acaba assim. Para piorar a situação, a Clara começará a usar a Capitu como culpada do fim do relacionamento, afirmando que jamais permitiria que seu marido tivesse uma qualquer, que assumidamente é uma garota de programa, como vizinha. O Fred vai ficar indignado com os ataques gratuitos à honra da Capitu, mandando a Clara cuidar da própria vida. Ele ainda vai expor a esposa, afirmando que ela não tem um pingo de decência porque se oferecia para outros homens mesmo enquanto ainda estava casada, sendo uma verdadeira hipócrita, devendo dobrar a língua para mencionar o nome da Capitu. É aí que a Clara vai se indignar e, percebendo o ponto fraco do marido, decidirá atingi-lo em cheio. A Clara dirá que o Fred está realmente correto em defender a Capitu, porque ela é a imagem e semelhança da Helena, que também se comportou como uma garota de programa ao dormir com o Pedro por puro interesse. O Fred vai ficar com repulsa do argumento baixo da Clara, mesmo sabendo que a Helena fez isso para salvar a vida da Camila. Assim, o Fred não conseguirá manter a calma e terá um surto, enfiando a mão na cara da Clara com satisfação, além de exigir que a nojenta nunca mais fale o nome nem da Helena nem da Capitu. A Clara ficará em choque com a reação do Fred, porque não esperava aquilo, e ao ficar sozinha na sala, a Zilda trará a Nina para brincar enquanto segura o filho da Capitu no colo, e a Clara já aproveitará a oportunidade para ofender o Bruninho, se referindo a ele como pivetinho e afirmando que não quer o menino perto de sua filha para não haver risco de contaminação. A Nina vai ver a pulseira no tapete assim que se aproximar do sofá e pegará o acessório para brincar. Ao bater o olho na pulseira, a Clara vai presumir se tratar de um item da Capitu e, sem obter uma resposta da Zilda a respeito de em que momento a mulher esteve ali, decidirá ir até o apartamento vizinho para tirar satisfações. Assim que a Clara tocar a campainha, quem abrirá a porta será justamente a Capitu, que vai ficar chocada ao dar de cara com a esposa do Fred. A Clara verá as pulseiras idênticas à encontrada pela Nina no braço da Capitu e ficará com ódio da rival. A Clara vai surtar, xingará a Capitu de tudo quanto é nome e dirá que já sabe que ela estava no apartamento da Helena com o Fred, fazendo questão de arremessar a pulseira que encontrou em cima da Capitu antes de dar meia volta e sair. A Capitu vai se sentir extremamente culpada, mas não conseguirá falar absolutamente nada. O Danilo vai acompanhar o Edu até o hospital para visitar a Camila e logo de cara aproveitará o momento para dizer para a jovem que está devastado com o término dele e da Alma. O Danilo vai usar 1000 justificativas para amenizar seu erro, chegando a argumentar que foi um único deslize que acabou engravidando a Rita, afirmando que ele deve sim ser perdoado, até porque não sabe mais viver sem sua família. A Camila dirá que entende pelo que o Danilo está passando e que deve ser difícil encarar o término dessa maneira. E ao perceber que está tendo o apoio dela, o Danilo vai implorar para Camila conversar com a Alma, porque sabe que ela tem muito apreço pela Camila, além do fato de que atenderia um pedido dela diante de tudo que a Camila tem enfrentado. O Edu vai ficar indignado com o Danilo, jogando na cara dele que o Danilo só está usando a doença da Camila para se dar bem com a Alma, sendo que a cara dele nem queima de cogitar uma coisa dessas. Porém, a Camila acabará apoiando o Danilo, justificando que sabe que o Danilo só quer uma ajuda e que não tem a menor intenção de se aproveitar, prometendo que vai conversar com a Alma assim que tiver uma oportunidade para isso. E o Edu
Aproveitará para dizer que a Alma está irredutível, sem aceitar nem olhar para a cara do Danilo, disposta a se divorciar. Quando a Teresa for levar algumas prescrições para Camila, o Danilo vai crescer o olho para o lado da enfermeira, sem nem disfarçar, faltando partir para cima dela, chegando a deixar a Teresa desconfortável e perguntando quem era o sem noção. Depois de sair do quarto para que a enfermeira possa ajudar a Camila a tomar banho, o Danilo conversará sobre a atitude que a Helena tomou para salvar a Camila, argumentando que entende e apoia a decisão dela e que torce pela recuperação da Camila. O Edu dirá que todos estão bem esperançosos de que a gravidez da Helena vá conseguir ajudar a Camila, porque as chances aumentam consideravelmente. A Carmen vai se aproximar do Edu para perguntar sobre a Camila e, em seguida, comentará que a Marcela não está nada bem porque se sente desanimada e desmotivada, fato que acaba tendo consequências negativas no tratamento, bem como nos efeitos colaterais. O namorado da Marcela também vai revelar que a jovem nem permite mais ser vista por eles e que a todo tempo se sente feia, recusando olhar o próprio reflexo no espelho. O Edu tentará de todas as maneiras tranquilizá-los, explicando que isso é algo que faz parte do que a Marcela está enfrentando e que é importante que eles também entendam o lado dela. A Carmen dirá que espera que a filha melhore com a visita do pai, que está a caminho, e poucos instantes depois, a enfermeira vai chamar a mãe e o namorado da Marcela porque ela concordou em vê-los. Assim, o Edu dará forças a eles, além de explicar que a Camila também já passou por esses altos e baixos, sendo que em alguns momentos ainda tem essas oscilações, mas que o importante é continuar lutando pela recuperação. O Edu vai explicar para o Danilo sobre a situação da Marcela, que é uma jovem de 18 anos, portadora da mesma doença que a Camila, momento em que o Danilo dirá que depois de ouvir tudo isso se sente um egoísta, já que há pessoas passando por problemas muito mais graves que o dele e mesmo assim age como se fosse o fim do mundo. É aí que a Alma vai chegar ao hospital para visitar a Camila, dando de cara com o ex no local. A Alma vai decidir ignorar o Danilo por completo, apesar do choque, deixando o homem cada vez mais interessado em reatar com ela. No quarto da Camila, a Alma vai dar forças para a jovem, além de dizer que apesar de ter ficado confusa no início, depois de longas conversas com o médico e também com seus sobrinhos, entende e apoia a atitude que a Helena teve para salvá-la. A Alma também vai aproveitar para dar algumas alfinetadas no Danilo, comentando que ele deveria ser impedido de entrar no hospital para não correr o risco de atacar alguma enfermeira, e a Teresa, que terá acabado de passar por uma situação constrangedora com o Danilo, quase vai dar seu aval, mas acabará se contendo. A Alma vai comentar que o Danilo odeia o hospital e que já teve que segurar a mão dele durante a realização de um exame de próstata, levando todos às gargalhadas. Por fim, a Alma vai garantir que não vai demorar nada para Camila se livrar daquela situação e sair do hospital curada. A Helena vai desabafar com a Ivete, admitindo que durante uma conversa com a Zilda ficou com uma sensação estranha, especificamente quando foi questionada sobre sua preferência em relação ao gênero do bebê que vai nascer. A Helena vai revelar que até agora considerava essa criança apenas como uma salvação para Camila, mas agora, pensando bem, percebe que existe a possibilidade do bebê não ter compatibilidade com ela, e ainda que tenha, a criança será irmã da Camila e do Fred, motivo pelo qual deve ser amada exatamente como seus irmãos, sem qualquer distinção. A Helena dirá que finalmente percebeu que precisa ter uma atitude mais cuidadosa a respeito do bebê e que agora vai pensar nos nomes que pode dar e também irá se preparar para receber a criança com todo o amor do mundo, o mesmo que deu aos seus outros 2 filhos, já que ele também tem direitos.
A Capitu vai chegar no apartamento do Orlando e encontrará a Simone tomando café da manhã. A Simone vai dizer que tinha pensado que a Capitu havia fugido para sempre e não voltaria mais dessa vez. A Capitu vai explicar que ficou na casa dos pais, cuidando da Emma, porque a pressão dela chegou a subir a 1000. A Simone vai argumentar que a mãe da Capitu é muito nervosa e estressada, ficando preocupada com qualquer coisa, além de comentar que o Orlando ligou para dizer que chega no dia seguinte, com a voz ameaçadora de sempre. A Capitu vai dizer que seu maior desejo é que o Orlando vá para o raio que o parta e para o quinto dos infernos, sendo encarada de maneira julgadora pela empregada contratada pelo Crápula. A Capitu vai perguntar se a mulher está ouvindo tudo para contar para o Orlando, jogando na cara da doméstica que está pouco se lixando, além de expulsá-la de lá revoltada. A Simone vai perguntar sobre o Bruninho, mas rapidamente a Capitu vai explicar que vai voltar para a casa dos pais para ficar com ele, tendo passado no apartamento só para pegar uma roupa. A Simone vai perguntar como será quando o Orlando retornar de São Paulo no dia seguinte, e a Capitu afirmará que vai para lá só para conversar com o Orlando e resolver como ficarão as coisas, mas que não aguenta mais essa pressão de todos os lados. A Simone vai dizer que espera que a Capitu faça o que é melhor, além de afirmar que vai sair para fazer um programa em uma despedida de solteiro, deixando a Capitu desconfiada da reação da Simone, imaginando que ela já esteja envolvida com o Orlando. O Fred vai insistir de todas as formas, ligando o tempo inteiro para o celular da Capitu, até que ela vai atender. O Fred vai ficar insistindo de todas as maneiras para se encontrar com a Capitu. Ela vai recusar, argumentando que naquele dia não será possível, sem perceber que a doméstica estará ouvindo tudo. A Capitu vai explicar que teve muitos problemas depois de sair de lá, não apenas com os pais, mas também com a Clara. O Fred pedirá para os dois acabarem logo com essa história e caírem fora de uma vez, mas a Capitu argumentará que não é fácil da maneira como ele pensa. A Capitu vai contar que voltará para a casa dos pais, mas que não é para o Fred procurá-la lá de maneira alguma. Em seguida, ela dirá que eles até podem conversar, mas em um lugar distante, longe principalmente da Clara. E antes de desligar, a Capitu dirá que adora o Fred. E o pior de tudo é que a doméstica contratada pelo Orlando estará ouvindo todos os detalhes só para passar as informações ao Crápula como um relatório completo. A Helena vai chegar em casa exausta e aproveitará a oportunidade para desabafar com o filho, revelando que seu maior desejo é de que a criança que está carregando se desenvolva o mais rápido quanto possível, para que a Camila seja sã e salva e fora do hospital. O Fred vai tranquilizar a mãe, argumentando que ela está fazendo absolutamente tudo o que está ao alcance dela, além de garantir que a Camila conseguirá esperar até lá e que tudo dará certo de um jeito ou de outro. O Alex vai examinar o vilão e dirá para Iris que o cavalo não melhorou nem piorou, revelando que isso significa que a prescrição não está fazendo efeito, porque caso contrário, o animal já teria melhorado. Porém, o Alex também vai explicar que o organismo do cavalo está oferecendo uma boa resistência, podendo até estar reagindo silenciosamente, porque ele não piorou. A Iris vai argumentar que o vilão nem olha para ela da mesma maneira, ficando com medo de perdê-lo. Mesmo assim, o Alex vai explicar que é necessário ter paciência, pois a doença não se cura de uma hora para outra. A Ana vai desabafar com o Miguel, revelando que precisa tirar alguns dias para pensar se está preparada ou não para avançar no relacionamento com o Alex, indo morar junto com ele. O Miguel vai aconselhar a Ana
em ir em frente, porque algumas vezes a paciência e o excesso de zelo retardam a felicidade, que é uma coisa que não se pode deixar para depois. A Cíntia vai conversar com o Pedro para perguntar se ele já pensou se quer um menino ou uma menina, imaginando que o Pedro queira um filho agora que já tem a Camila de filha. Em seguida, o Pedro vai mostrar para Cíntia as fotos das terras que comprou, conversando sobre seus planos longe do Aras. A Iris vai escutar a conversa entre eles e ficará amargurada por ser desprezada pelo Pedro, repensando em todas as atitudes que tomou até ali. A Capitu vai confortar a mãe, que ainda estará debilitada, afirmando que gostaria muito de voltar a ser feliz como na infância. A Emma dirá que as coisas mudaram completamente, mesmo com a Capitu afirmando que elas podem conseguir outra vez. A campainha vai tocar e o Pascoal irá até a porta atender, dando de cara com o Orlando, segurando um buquê de flores. O Pascoal vai tentar bater a porta na cara do Crápula, mas o Orlando vai travar a porta com o pé, sem se incomodar de afrontar o pai da Capitu. E aí, pessoal, será que o Orlando vai machucar o Pascoal? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí. Na sua tela, estou te esperando!